E aí, hoje vamos para a nossa aula sobre princípios no processo do trabalho, um tema super relevante. Muitas questões costumam ser cobradas em provas e concursos abordando essa temática. Agora, o mais relevante é saber o seguinte, que os princípios, como eles são a base estruturante de todo ordenamento jurídico, você entendendo isso daí, você consegue discorrer sobre diversos tópicos dentro da nossa disciplina. Então, veja, é um assunto de extrema relevância para você compreender os fenômenos jurídicos e também porque é muito abordado. Então, veja só, quando eu estava fazendo concurso para magistratura, muita gente não dá importância a essa temática, essa parte da principiologia, mas quando eu estava fazendo minha prova oral, eu consegui, de uma certa forma, me sobressair. Porque quando o examinador me fazia uma pergunta, eu não respondia de cara o texto da lei ou o texto de uma súmula, não. Eu pegava, construía um raciocínio jurídico e, normalmente, era possível implementar ou apresentar um princípio em relação àquela temática que o examinador trazia. Então, eu colocava o princípio para responder a questão, falava da estrutura do direito e depois eu colocava a regra específica para aquele caso concreto que o examinador estava me questionando. Resultado, o examinador ficava sempre com a impressão de que, poxa, esse cara é bom porque ele sabe o porquê, ele sabe o fundamento, ele sabe a razão, o motivo. Não é uma coisa assim de lei decorada. É uma coisa que você compreende cada instituto jurídico e você consegue aplicar no caso concreto. Então, vamos dar uma especial atenção nisso aí, beleza? Vamos seguir aqui, então, com a nossa aula, Princípio de Direito Processual do Trabalho, partindo, então, das funções dos princípios. Os princípios, eles existem para harmonizar o sistema. Se eles são a base estruturante de um sistema jurídico, então os princípios têm essa relevância de todas as normas se apoiarem nesses mesmos princípios, essas normas. Bem, outras funções, certo? Ou vamos dizer assim, verdadeiras funções dos princípios, então. A primeira delas, interpretativa, certo? Isso vai servir para qualquer operador do direito. Se você for interpretar uma norma jurídica, você vai interpretar aquela norma à luz da principiologia que rege aquela matéria, aquela disciplina. Quando você for criar uma norma, você também tem que respeitar os princípios, porque, ora, se os princípios servem como uma base do sistema e você vai e coloca uma norma, cria uma regra fora dessa base, você pode fazer com que desabe a estrutura. É como se você tivesse aqui, por exemplo, se fosse um garçom, tivesse o garçom aqui segurando a bandeja, aqui sustentando nós teríamos os princípios, aqui a bandeja. Se você começa a criar normas muito para fora dessa bandeja, o que é que vai tender a acontecer? Cair. O sistema não se sustenta. O sistema vai se sustentar com a observância e o respeito aos princípios, ok? Então, a função interpretativa é você pegar uma regra ou outro tipo de norma que existe e interpretar de acordo com os princípios. É com esse olhar. A função integrativa é justamente você suprir lacunas a partir do implemento destes princípios. E a função informativa seria justamente você interpretar ou ter em mente os princípios na hora de criar a regra. Isso aí vai mais para vale mais para o legislador. Quando ele vai criar a norma jurídica, ele não deve desrespeitar os princípios. Se ele desrespeitar, está incidindo da mesma forma que eu falei, né? Numa falta, vamos dizer assim, de se inviabilizar a própria sistemática, certo? Logicamente, esses princípios não são eternos e imutáveis, principalmente na construção do seu sentido. Então, com o tempo, esses princípios eles podem sofrer modificações, certo? E a função normativa dos princípios corresponde justamente a você dizer, o princípio ele é norma jurídica também, então ele vincula. O princípio ele não é uma coisa que você vai simplesmente usar somente para interpretar e integrar. Você pode resolver um conflito usando um princípio. Então pode, você pode pegar um princípio para, no caso concreto, resolver um dissídio. Então você tem uma situação X,
certo? Uma regra jurídica, às vezes você tem um princípio que vai afastar aquela regra. É possível, porque o princípio ele também tem força normativa, ele também é norma, ele também tem caráter de ser geral, abstrato, de ser impositivo. Lógico, os princípios eles são mais elásticos. O princípio você vai preencher o sentido e o alcance no caso concreto. Mas, sendo norma, tendo força normativa, ele pode até se sobrepor a uma regra, dependendo do caso concreto, ok? Nós temos princípios, diversos princípios constitucionais do processo. Como é um assunto muito relevante, eu recomendo que você se aprofunde nessa temática, certo? Princípios aí, ó, como o devido processo legal, juiz natural, igualdade, inafastabilidade de jurisdição, contraditório na ampla defesa, enfim, diversos princípios. Princípios que vieram à tona mais com o CPC de 2015, primazia da decisão de mérito, cooperação, boa-fé, outros princípios processuais já bem conhecidos, bem estudados e aplicados antes do CPC de 2015, como dispositivo, inquisitivo, duplo grau, instrumentalidade das formas, preclusão, enfim. São princípios de relevância para o nosso direito. E é bom que você adentre e estude de uma forma mais aprofundada. Mas aqui, para o nosso fim específico, vamos tratar dos princípios do direito processual do trabalho. Princípios específicos do direito processual do trabalho, ok? Vamos para o primeiro deles, então. Princípio da proteção. Esse, se fosse dizer assim, um dos principais seria este. Proteção. Princípio da proteção. Por que seria um dos principais? Bem, dentro de uma relação jurídica trabalhista, a regra, veja só, não é em 100% dos casos, mas a regra é que você tem um polo da relação que é mais forte e outro polo que é mais fraco, é hipossuficiente. Então, para equilibrar esta relação jurídica, nós temos que dar uma maior proteção àquela parte que é hipossuficiente, no caso, o trabalhador. Então, em termos de direito material, esse princípio ele é muito aplicado, principalmente em consequência da norma mais favorável, condição mais benéfica, o indúbio pro operário. E no processo, em termos de processo, aplica-se também perfeitamente. Perfeitamente. A gente vai aplicar este princípio também na seara processual trabalhista. Exemplo, veja só, para a aplicação do princípio da proteção, então, eu vou tratar desigualmente para alcançar um equilíbrio jurídico, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo na área trabalhista. Quando você ajuiza uma ação, você é a parte autora, você é o reclamante. Normalmente é o trabalhador. Se você ajuiza uma reclamação trabalhista e não comparece à audiência, o que é que vai acontecer com esse processo? Ele vai ser arquivado. Se você ajuizou e não foi para a primeira audiência, o processo vai ser arquivado. O juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito. O que é que isso significa? O juiz ele não vai resolver o conflito. E se o autor quiser ajuizar uma nova demanda, ele pode. Pela legislação atual, pós-reforma trabalhista, o que é que acontece? Você pode ajuizar uma nova demanda, certo? Você pode ajuizar uma nova demanda, desde que você pague as custas processuais, caso aquela ausência tenha sido injustificada, ou você pode ajuizar, mesmo sem esse pagamento, caso você tenha faltado e por um motivo legalmente justificável, ok? Então, você, autor, faltou à audiência, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito e você pode ajuizar novamente. Exemplo, você pleiteou horas extras, certo? Você trabalhava 10 horas por dia, só que não recebia horas extras. Você tem direito a 2 horas extras por dia. Como não era pago, você ajuizou a demanda, só que chegou na audiência, não foi, você como autor não foi para a audiência. O processo ele vai ser arquivado. O juiz resolveu o processo, resolveu a demanda? Não. O juiz não vai negar o teu pedido, o juiz vai simplesmente arquivar o processo. E aí você pode ajuizar uma nova, pleiteando as mesmas horas extras. Agora vamos para o outro lado. Se a empresa, por exemplo, a parte ré, ela falta a a primeira audiência, ela esteve ausente à audiência, o que é que vai acontecer aí? Revelia. Se a parte ré falta à audiência, mesmo tendo sido notificada de forma regular, e ela não comparece, revelia. E um dos efeitos da revelia é justamente você presumir verdadeiros os fatos alegados pela outra parte.
Então você tem a parte autora, fez uma alegação de que trabalhou em regime de hora extra, mas não recebeu. A parte ré foi notificada regularmente, mas não compareceu à audiência. Revelia, e aí eu presumo que o autor falou é verdade. Nesse caso, considerando que o trabalhador efetivamente laborou, ele trabalhou 2 horas extras por dia, o juiz vai condenar a empresa ao pagamento dessas horas extras. Entendeu a diferença? No caso, o autor que falta a primeira audiência tem o processo arquivado, mas ele pode ajuizar novamente. O juiz não negou o pedido dele, simplesmente o processo foi arquivado. Agora, quando a empresa falta, o réu falta a audiência, revelia, presumo verdadeiros os fatos alegados pelo autor. O juiz não vai arquivar o processo, o juiz vai condenar a empresa a pagar as 2 horas extras nesse exemplo, ok? Segundo exemplo, depósito recursal. Quando uma empresa é condenada, vamos dizer que a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 5.000, ela está insatisfeita e quer recorrer, quer levar o processo para o tribunal para uma nova análise. Nesse caso, a empresa, para poder levar o processo para o tribunal, a empresa tem que depositar em juízo, depositar numa conta à disposição da justiça, esse valor da condenação, os R$ 5.000. Logicamente, se a condenação foi R$ 1 milhão, tem que depositar 1 milhão para poder recorrer? Não, existe um limite, certo? Existe o provimento definindo quais são os valores. Mas, até esse limite, a empresa ela tem que fazer esse depósito para que o processo seja conhecido no tribunal, o recurso seja conhecido no tribunal. Bem, e se a empresa não fizer isso? Se ela recorrer, mas não fizer o depósito, recurso dela, o tribunal nem conhece. O tribunal não vai nem olhar para o recurso. Agora, e se for a parte autora? Se a parte autora, o trabalhador, quiser recorrer, precisa também fazer o depósito? Não precisa. O trabalhador ele não vai precisar fazer esse depósito, ok? Então aí a gente tem a incidência do princípio da proteção no direito processual do trabalho. Agora preste atenção aqui, certo? Esse princípio da proteção é aplicável em todo o processo do trabalho? Não. Existe, por exemplo, na questão probatória, questão de prova que cada parte vai produzir para demonstrar que é verdade o que está sendo alegado, certo? Em questão probatória, eu não faço incidir o princípio da proteção. Eu não posso ter uma prova dividida e dizer, isso aqui vai ser favorável ao trabalhador. Na temática de provas, no direito processual, o que eu vou ter é o ônus da prova, a distribuição desse ônus da prova. Ou seja, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito. Ao réu cabe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Por exemplo, no caso, uma situação mais concreta para a gente perceber. Vamos dizer que uma empresa, certo? Tenha menos de 20 trabalhadores, tenha 5 trabalhadores. Ela não tem a obrigação de fazer o controle de jornada. Nessa hipótese, se o autor disse que fazia horas extras, é ele quem tem que provar o fato constitutivo do direito dele. Então, se ele vai para a audiência e não leva testemunha, a empresa também não leva testemunha, o que é que vai acontecer? O juiz vai negar o pedido do autor, porque ele não provou o direito dele. Mas professor, a empresa também não juntou nenhuma prova. E aí? Bem, a empresa não juntou nenhuma prova. Mas nessa hipótese, quem deveria provar era o trabalhador. O ônus da prova era dele. Ele é quem deveria provar o fato constitutivo do direito dele. Bem, vamos considerar uma empresa com mais de 20 empregados, um estabelecimento empresarial, por exemplo, com 100 trabalhadores. A empresa tem a obrigação de fazer o controle de jornada. Nessa hipótese, se a empresa não apresenta os cartões de ponto, ela vai ser condenada. Vamos dizer que a empresa tinha essa obrigação, não juntou os cartões de ponto, nem produziu prova testemunhal. O autor também não. Nessa situação, como é que fica? Caberia à empresa ter juntado essa prova. Se era ônus dela e ela não juntou, ela vai ser condenada ao pagamento das 2 horas extras, na hipótese, ok? Mas o que eu digo é que nessa questão, nessa parte de temática de provas, eu não vou ter, por exemplo, um indúbio pro operário, certo? Temática de provas é distribuição do ônus da prova. Se o trabalhador alega que sofreu um assédio sexual ou um assédio moral, quem é que tem que provar? É ele quem tem que provar que aquele fato aconteceu.
ele deve provar o fato constitutivo do seu direito. Se ele não apresentar provas, e a empresa também não, o pedido vai ser negado, ok? Então não tem indúbio para o operário aí, em temática de provas, ok? Não incide esse princípio da proteção na parte probatória. Vamos adiante? Simbora! Princípio da conciliação. Qual é a melhor maneira de se resolver um conflito? É chegando alguém impondo? Ou é você dialogar e tentar chegar no meio termo ou numa solução que seja mais próxima da justiça para ambas as partes e até reaproximando? É lógico que a conciliação é muito mais benéfica. Muitas vezes, fazendo a conciliação, a gente consegue resolver um problema que não é só questão financeira, não é somente a questão de quem vai ganhar ou quem vai perder dinheiro. Muitas vezes tem conflito entre parentes. Eu já peguei alguns processos que envolviam litígio entre irmãos, que envolviam litígio entre tio e sobrinho. Isso é comum demais de acontecer. E quando você concilia, muitas vezes a gente consegue até aproximar as partes, resolve um conflito trabalhista, mas resolve muitas vezes um questionamento, uma questão afetiva. Então a conciliação é a melhor forma. Pensando nisso, o legislador ele vai dizer que a gente precisa ter um momento dedicado a essa tentativa de conciliação. E aí eu vou separar processos que tramitam no rito sumaríssimo e processos que tramitam no rito ordinário, ok? Rito sumaríssimo. Quando é que um processo vai tramitar sob o rito sumaríssimo? Quando o valor da causa for de até 40 salários mínimos e não envolva fazenda pública. Fazenda pública, entenda, a União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas. Nessas hipóteses, não se enquadra no rito sumaríssimo, independentemente do valor da causa. Tem um município no polo passivo, o processo vai para o rito ordinário. Tem aqui uma autarquia, tem uma fundação pública, o processo vai para o rito ordinário, independentemente do valor, ok? Agora, se passar de 40 salários mínimos, rito ordinário, independentemente de quem esteja no polo ativo e quem esteja no polo passivo, ok? Até 40 salários mínimos na data do ajuizamento, rito sumaríssimo, desde que não envolva fazenda pública. Envolveu fazenda pública ou foi superior a 40 salários mínimos, rito ordinário, ok? Quanto ao rito sumaríssimo, a legislação diz que o juiz ele deve esclarecer às partes sobre as vantagens da conciliação. Quando for para o rito ordinário, a lei obriga que o juiz faça tentativa de conciliação em 2 momentos. O primeiro, logo após a abertura da audiência. Então, convidou as partes para entrar. As partes adentram a sala de audiência, sentam, o servidor vai registrar a presença de todo mundo, vou iniciar a audiência. Primeira coisa, é possível conciliação? Existe alguma proposta? Existe alguma forma, alguma possibilidade da gente resolver esse conflito sem ser por um juízo arbitral, um juízo de imposição? É possível conciliar? Então é a primeira tentativa de conciliação. Caso haja conciliação, ótimo, resolvido o conflito, morreu o processo. Agora, se não houver conciliação, a gente vai passar a ouvir, a gente vai receber a defesa, a contestação, a outra parte vai impugnar, aí a gente vai produzir as provas, certo? Testemunha do autor, testemunha do réu, certo? Ouvir as partes, depois ouvir as testemunhas, pronto. Não tem mais nenhuma prova, 10 minutos para que cada parte possa aduzir razões finais. Essas razões finais são as últimas considerações que as partes podem fazer antes do julgamento. E logo após essas razões finais, o juiz vai fazer a segunda tentativa de conciliação. Então, assim, o juiz tenta a primeira vez, logo após a abertura da audiência, e a segunda vez, após encerrada a instrução, após as razões finais, mas antes do julgamento. Então, antes de julgar, o juiz vai tentar fazer a conciliação. Essas 2 tentativas são obrigatórias. Mas se eu não faço a primeira e faço a segunda tentativa de conciliação, não fiz a primeira, mas fiz a segunda, supri a nulidade. Agora, se eu não faço a segunda tentativa, ou se eu não faço as 2, aí tem uma nulidade. Se o processo for adiante sem essas tentativas de conciliação, esse processo ele pode ser anulado e retornar para o começo. Retornar para o começo no sentido, antes do julgamento, ok? Então, são tentativas obrigatórias. Preste atenção no que a legislação vai dizer. Artigo 764 da CLT. Os dissídios individuais ou coletivos, submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho, serão sempre sujeitos à conciliação, tanto dissídios individuais como os dissídios coletivos.
Parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os bons ofícios e persuasão, no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Parágrafo 2º. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo a decisão na forma prescrita neste título. E parágrafo 3º, muito relevante, presta atenção nesse parágrafo 3º. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda que depois de encerrado o juízo conciliatório. Então eu fiz lá as tentativas de conciliação, não teve acordo. Peguei o processo, levei para o meu gabinete para julgar. Depois disso, mas antes do julgamento, as partes chegaram e disseram: olha, excelência, nós temos um acordo. Pode conciliar? Pode. O juiz proferiu a sentença, a parte não concordou, foi para o tribunal. Está o processo lá no tribunal, já depois da sentença. As partes querem fazer um acordo. Pode? Pode. Já vieram todos os recursos, o processo transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso. Estamos numa fase de execução. As partes querem fazer um acordo. Pode? Pode. Sempre é possível fazer um acordo. Sempre é possível fazer um acordo. Mesmo após o encerramento do juízo conciliatório. Por quê? Porque é mais interessante fazer um acordo, resolver o conflito, do que perpetuar o processo ou prolongar o processo em outras fases. É possível? Sim. Agora, o juiz tem a obrigação de homologar o acordo? Não. Em nenhum momento o juiz tem a obrigação de homologar o acordo, ok? Se o juiz percebe que pode estar existindo uma fraude, se o juiz pode perceber que o autor está abrindo mão de direitos elementares, direitos que são evidentes, são claros dentro do processo, o juiz tem a obrigação de homologar esse acordo? Não tem. Ah, mas as duas partes, elas querem o acordo. Mesmo assim, o juiz pode recusar a homologação? Pode. Não existe direito líquido e certo à homologação do acordo pelo juiz. E é por isso que não cabe nem mandado de segurança. Se o juiz recusar o acordo, o processo vai seguir adiante. E não cabe mandado de segurança, certo? Vamos aqui para o próximo item. Certo? Conciliação rita ordinária, ok. Não existe obrigatoriedade na homologação do acordo pelo juiz, está aí na súmula 418 do TST, ok? Bem, outro ponto importante. No processo civil, quando a parte ajuiza uma ação, ela pode ter interesse na conciliação, e aí ela diz: eu quero uma audiência de conciliação. O juiz, então, vai notificar o réu para que ele compareça a essa audiência de conciliação. Se não houver acordo, aí é que o juiz vai dar um prazo para que o réu faça sua contestação. No processo do trabalho, isto não acontece. No processo do trabalho, quando o réu é notificado, quando ele é citado, e aí aqui a gente chama de notificação, quando o réu é citado, notificado, o réu ele recebe aquele comunicado da justiça de que está sendo demandado e de que vai ter uma audiência, já tem a data e a hora da audiência, e ele já é informado de que deverá comparecer à audiência e, querendo, apresente sua defesa. Então, ele tem que ir para a audiência já pronto, com sua defesa pronta. Muitos advogados já fazem o protocolo da defesa antes mesmo da audiência. E aí, quando chega na audiência, o juiz, a primeira coisa que vai fazer, tentativa de conciliação. Se não houver acordo, já começamos agora a parte de instrução. Vamos receber a defesa, a contestação, o autor vai impugnar a contestação, vai tentar rebater a contestação e já passamos de logo à instrução. Veja, aqui a gente tem um processo de pessoas, normalmente, mais de 90% de pessoas que já perderam o emprego, elas já foram demitidas, elas precisam de uma resposta rápida. O judiciário tem que... O judiciário, principalmente trabalhista, tem que dar uma resposta mais rápida possível, tem que ser célere. Porque a gente está lidando com pessoas que estão desempregadas e precisam de um crédito alimentar. Então, esse processo tem que tramitar o mais rápido possível, de forma célere. O processo tem que ter duração razoável. Nesse aspecto, nesse sentido, é que a gente vai ter que a contestação não vai ser um prazo para depois da tentativa de acordo, não. Tentativa de acordo na audiência, não teve acordo, a gente já segue no processo dentro da audiência mesmo. Terminou a parte de instrução, razões finais, já a segunda tentativa de conciliação, ali dentro da audiência mesmo. Não teve acordo, já vai para a sentença, ok? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, a gente segue na próxima
no nosso próximo bloco sobre princípios, certo? Com o princípio do juiz postulante, ok? Vamos nessa, vamos junto, o assunto é importante. Vamos lá. Valeu!